Cruzeiro visitou o Fortaleza no Castelão. Sabe onde é que o Fortaleza deixou de ganhar o jogo? Ah, nas mexidas do Seabra. Ah, no gol. Não. O cara mete uma placa, meu irmão, falando que rapadura é melhor do que pão de queijo. Isso é revoltante. Revoltante. Os jogadores do Cruzeiro sentiram isso. Lances na tela aí, por gentileza. Taca-lhe pau aí! Ô, grande valor. Se não fosse o John Richard, o Cruzeiro teria ganhado o jogo ontem. Porque o Cruzeiro teve volume para ganhar o jogo. Fez uma boa partida e é importante enaltecer a ousadia do Seabra, que muita gente imaginou que era um nádega flácida que só ficaria na parte da estética e não. Ele foi pro pau ontem, foi ousado e empatou o jogo. É, muito ousado com um jogador a menos. A gente está vendo aí o gol que o Anderson sofreu. Já vou falar de cara, na minha opinião, não aconteceu falha do Anderson. Quem faz o gol é o Hércules. Muita liberdade para acertar esse chute. Vários jogadores à frente do Anderson, a bola bem no canto. Pelo menos na minha avaliação. A gente está falando de um goleiro também que chegou em janeiro de 2023, está fazendo o seu terceiro jogo oficial com o Fernando Seabra. Em outros momentos do jogo, a gente está vendo ali, ele foi muito bem. Enfim, falar um pouco do Cruzeiro, aquela trinca de volantes ontem, na minha opinião, pelo menos nos primeiros momentos na partida, demorou a encaixar a marcação no Fortaleza. Fortaleza é um time que tem muita circulação de jogadores. O Pochettino não é nenhum tipo de craque, mas é um cara que o tempo inteiro está tentando fazer jogadas. O Hércules mesmo, que é o volante, aparecendo. O Pikachu definitivamente é um meia, né? Com o Tinga apoiando, o Bruno também, o lateral esquerdo. Enfim, um time muito, mas muito bem treinado. E o Cruzeiro acabou sofrendo um gol, não foi no cruzamento, mas uma bola também ali, a segunda bola, né? Depois de um cruzamento, mas no segundo tempo, quando o Ramiro sai de campo e o Seabra coloca o Gabriel Veron, que sim, está fora de ritmo, mas é um jogador que eu penso que o torcedor do Cruzeiro tem que ter paciência com ele, que quando pegar ritmo vai ajudar o Cruzeiro. Mais uma boa partida do Rafa Silva e aquilo que o técnico antigo falava a respeito de um Cruzeiro corajoso, um Cruzeiro tentar ser protagonista, o Cruzeiro foi especialmente com jogador a menos. Fortaleza é um time que não vai perder muitos pontos dentro de casa e ontem a última bola do jogo é o Cruzeiro. E muito importante, todos os atletas que entraram ontem, o Papagaio, o Matheus Vital para fazer justiça, também o Robert, o garoto Robert, que não aparecia há muito tempo, foi fundamental na jogada do gol. Tem que aparecer mais. Tem que aparecer mais. Todo mundo que entrou realmente conseguiu dar o seu contributo. E foi um Cruzeiro que não desistiu de procurar empatar o jogo. E acho que se tivesse de existir um vencedor nessa partida, não existe isso no futebol, é eficácia, mas esse vencedor seria o Cruzeiro. Desculpa. Eu só não teria feito as substituições que fez o Seabra. Você falou em ousadia, HG. Eu acho que, assim, em alguns momentos elas foram imprudentes. Para mim, quando ele deixa só o Romero de primeiro volante e na zaga... Por que o Milito é ousadia e o Seabra não é? Eu não falei isso. Mas por que todo mundo considera ousado o Milito? Eu tô sendo coerente. E o Seabra não? Eu tô sendo coerente com o que eu disse, inclusive pós-clássico em que o Milito fez isso. Eu não faria isso e vou te explicar o porquê. Para mim, a expulsão é responsabilidade da sobrecarga que teve o Lucas Romero. Ele passa a jogar sozinho como primeiro volante. O Cruzeiro tem um zagueiro apenas em campo. O único zagueiro que fica em campo é o João Marcelo. E naquele momento, o Marlon tem que começar a fechar e fazer função de zagueiro. Na saída de bola, o Marlon até faz lateral esquerdo, mas na marcação ele vira o zagueiro. E o Romero fica sozinho para marcação no meio campo. E aí, para mim, o Cruzeiro, que perdia por 1-0, ele precisava conseguir o gol. Perdeu muitos gols no jogo de ontem. Inclusive tem um lance do Rafa Silva, que para mim é gol perdido, que ele chuta em cima do Tite, zagueiro, com a perna direita. Mas o Cruzeiro precisava fazer o gol, precisava conseguir o empate no jogo de ontem. E quando ele coloca isso e perde o Romero, na minha cabeça a situação pioraria. É que o Cruzeiro ontem estava jogando uma partida muito bem. E aí o Cruzeiro conseguiu balançar a rede. Mas ainda acho que esse Cruzeiro não pode perder esse tanto de gol que perdeu. Isso precisa ser cobrado dos jogadores. Não é responsabilidade do treinador, mas é dos jogadores. O treinador não pode fazer o que ele fez na substituição. Ele, para mim, deixou o Romero exposto. O Romero já tinha amarelo. Foi o único volante que ficou em campo. E o Cruzeiro tinha um zagueiro. Quando ele deixa o Romero exposto,
Era natural que o Romero em algum momento tivesse que matar uma volante jogada. que mais marca, Thiago. Eu também acho que é. E mesmo mas para ele fazer tinha que colocar justiça, um outro cara, mesmo cara. com os 3 volantes, ontem, para mim, Ramiro e Lucas Silva não fizeram uma boa partida, Mas ele podia como colocar fizeram o contra o Cifuentes, Botafogo. Valor. Ele tinha a opção do Cifuentes no banco, ele tinha a opção até do Machado, que eu não gosto, mas é volante. Ele tinha outras opções do banco que ele podia colocar e fazer o Cruzeiro marcar melhor. Mas será que se ele tivesse feito isso aí, ele teria conseguido, por exemplo, O jogo só dava Cruzeiro. O Cruzeiro pegou o jogo, Não, no colocou momento no bolso, que o Cruzeiro falou, fez o gol, não. vou meter gol. Só dava Cruzeiro, o jogo inteiro só deu Cruzeiro. Ironias. O Fortaleza teve 20 minutos de chance. Ironias do futebol, né? Ironias do futebol, mais uma. É claro que agora a gente está comentando aqui, depois de tudo isso acontecido, eu entendo o comentário do Thiago, fazendo uma análise que não é para o momento, é para futuras situações. Não, Né, Thiago? só importante, eu comentei esse jogo ontem na Transamérica, inclusive mandar um abraço pro Kenner Tarabal, narra pra caramba. Comentei esse jogo na Transamérica ontem e pra mim, eu falei na hora, durante a transmissão, eu falei, eu não faria essas substituições. Sim. Eu não faria, assim, em minha defesa, assim. Porque eu acho que ficaria exposto o Romero. E acho que ele ficou e ele foi expulso por isso. Sim. Aí, continuando, ironia do destino, ironias do futebol, né? Ele é expulso aos 40, o Cruzeiro faz o gol aos 43. E eu acho que a gente tem que dar crédito ao que deve ser dado. O Thiago falou que o Cruzeiro perdeu um caminhão de gols, perdeu muitos gols, mas eu também tendo a dar crédito ao João Ricardo, que fez, para mim, 2 defesas espetaculares. Olha, vamos dar as defesas dele, Então, assim, são 2 defesas incríveis que Essa realmente, defesa do Anderson, muito realmente importante. o Cruzeiro poderia sair com um resultado ainda melhor. O Cruzeiro criou as melhores oportunidades no jogo, mas deve muito valorizar o ponto conquistado. Como o Valu falou, poucos times vão até Fortaleza e vão buscar pontos em Fortaleza. É muito difícil jogar lá. A equipe do Fortaleza é muito bem treinada, como o Valu já pontuou, e a gente sempre destaca aqui o trabalho do Vojvoda. Então o Cruzeiro, eu acho que ele tende a agradecer o ponto que vem buscando, que buscou nessa partida. Pô, não é pra brigar, não. Só por uma coisa. Não, é que eu acho que ontem desperdiçou a chance de tirar 3 pontos. Só para fechar, algo que a gente vinha falando durante o Campeonato Mineiro. Cadê o Robert? Cadê o Robert? A gente sempre perguntava cadê o Robert? E o Robert voltou a ser utilizado. E tá aí. Foi importante para esse pontinho precioso do Cruzeiro. Eu sei que o Bruninho e o Felipe nunca pipocam. O goleiro que o Cruzeiro precisa é o João Ricardo? Do Fortaleza? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Anderson é um bom goleiro. Acho que tem que. Uma hora ou outra tem que colocar o cara pra jogar. Não tem como. Vocês não Pode ser buscariam novo. outro no mercado? Do nível do João Ricardo? Não. Se eu fosse o Cruzeiro, não. E você, Felipe? Só se fosse acima. Mas caso contrário, eu apostaria no Anderson. Se fosse uma certeza, né? Que Mas inclusive no concordo com o mercado Valu. disponível. Eu gosto do Marcelo Longo, Zero já falei chance isso mais de uma vez. Mas você acha o mesmo nível o Anderson e o João Ricardo? Não acho, É mas que é porque difícil até medir, não dá pra né? saber, né? Não dá pra saber. E tem São um 3 potencial. jogos em 1 ano e 3 meses. E é um buscaria- ativo que o Cruzeiro buscou, é um patrimônio, gastou dinheiro para trazê-lo, e aí você vai trocar por um. Assim, o João Ricardo é um bom goleiro, ok. O Santos Mas ele é um do cara banco. que vai chegar e todo mundo fala assim: caralho, agora nós temos goleiro. Você não Cara, acha é Santos- que o Santos goleiro, tá no no banco tempo, do Fortaleza, no não é América, bom? ele já foi um grande goleiro. E o João Ricardo, a cada ano, ele vai subindo de patamar. Acho que hoje, o Santos, por exemplo, que era goleiro titular do Flamengo, é banco para ele. Então, eu Que acho também que... nunca o foi Santos- grande mas coisa. é bom goleiro. Mas o Cruzeiro podia buscar o Santos, então. Eu acho o Santos bom goleiro. Acho mesmo. Talvez seja mais barato, inclusive. Ah, será? Não, mais barato eu não sei se é. não. não. Pra trazer. Mas eu buscaria o Santos. Um goleiro comum. Não acho um O comum. Lomba, Eu experiente, também gosto do Lomba. eu gosto muito. Acho um goleiraço. Só uma e acho coisa que, também eu acho que ele não aguentaria uma que o proposta do Seabra Cruzeiro. falou Acho que viria e fácil. que passa pelo Anderson, quando o time do Cruzeiro se sentir mais à vontade coletivamente, isso acaba melhorando, digamos assim, a vida do goleiro, né? O Cruzeiro ainda é um time que, repito, o terceiro jogo que é comandado pelo Fernando Seabra, então acho que à medida que o Cruzeiro melhorar coletivamente, palavras do técnico Fernando Seabra, essa questão deve melhorar, que voltou a falar ontem, ele realmente está fazendo experiências na defesa, né? De menos o Neres segue sendo o titular. A grande questão do Neres até, acho que o torcedor do Cruzeiro, de uma forma geral, se o Seabra quer bancar o Neres, é aquilo, você arca, quando você faz alguma escolha, você arca com a parte boa e também com a parte não tão boa assim. Agora, ainda acho que quando o Cruzeiro também tiver tempo de treinar, os times que estão trocando de técnico agora, Thiago, posso citá-lo?
Pode Tá. citar. Inclusive o São Paulo, né, trocando de técnico agora, o Carpini, que foi tão festejado aqui neste Eu programa, elogiei. que já começou o ano vencendo, já está desempregado. Técnicos que estão começando um trabalho agora, feito o Milito e o Seabra, tem pouco tempo para treinar. Acho que o Neres, ele não pode ser o zagueiro construtor do Cruzeiro. Tem que pegar essa bola e passar para algum volante, passar para o Matheus Sabe que Pereira. eu acho que Isso pode causar um problema para o Cruzeiro ainda em algumas partidas. O Neres não tem jogado mal. Mas ele fez uma boa partida, mas fez ele uma não boa pode partida fazer, ontem ele não e pode ser o contra zagueiro construtor, Não, Thiago. concordamos. É que ontem eu esperava que ele falhasse em algum momento se houvesse algum tipo de falha. E na única falha que eu detectei da zaga, pra mim foi o João Marcelo que errou. Aí eu fiquei surpreso, porque antes do jogo começar, eu falei assim, eu tava comentando, falei, tem que entrar, pra mim, Zé Ivaldo e Neres, Zé Ivaldo e João Marcelo na dupla de zaga. O Neres fez uma partida segura ontem. O Neres fez uma partida segura no fim de semana, contra o Botafogo. Eu tô começando a dar a mão à palmatória em relação ao Neres, igual eu dei a mão à palmatória em relação ao Carpini. Tá rindo de quê, irmão? Porque eu sou um idiota, cara. Cuidado. Você é um completo idiota, cara. E eu- tô aqui esse- comentando um negócio sério, você fazendo graça. E eu acho Com a que minha cara. tem uma coisa em comum entre os resultados do Atlético e Cruzeiro de ontem, além do resultado, Eu errei no cara. que é... A gente falava sobre desempenho. Quando eu cheguei, vocês estavam falando aqui sobre desempenho. O Elton tocou muito nisso. O Thiago falou sobre o resultado, poderia ser melhor ontem. Mas o que eu acho melhor no Cruzeiro, na verdade, é o que eu acho pior. Mas é... Ah, não, loucura. Peraí. A Dilma Você chegou. Dilmou. Peraí, irmão. Peraí. Calma, Dilma. Vai de novo. O que eu acho... O que é melhor não quer dizer que é o que eu acho melhor. Ah, sim, entendi. Ok? Porque assim, eu espero que o Cruzeiro... Torce, inclusive, pra isso, né, Felipe? Torço que o Cruzeiro tem um desempenho cada vez pior no Campeonato Brasileiro. Mas é o seguinte, o importante, cara, é que o desempenho, o Cruzeiro poderia ter perdido ontem por 1-0. Nós estamos na segunda rodada. Se pudesse por 1-0, seria positivo, porque jogou melhor. E é isso que vai... Nós estamos na segunda rodada. O desempenho, aí é uma coisa que eu acredito. Por isso que eu detestava o Filipão. Eu não acredito em resultado sem desempenho. Eu acho que não vai acontecer no Campeonato Brasileiro alguém que vai jogar mal o campeonato inteiro e chegar lá, vai pegar um G4, vai pegar um título. Isso nunca Aconteceu existiu. ano passado. Galo ano passado. Na sua é. cabeça. Isso nunca Então, Não, ele falou jogar mal o campeonato inteiro. Jogou mal um turno. jogou mal uma parte do campeonato. E assim, é a exceção que confirma a regra. Então, assim, o Cruzeiro, o que tem de melhor no Cruzeiro ontem foi o desempenho. Assim como no Atlético, que empata, mas joga melhor. E isso, a tendência é que quem joga melhor vence. desempenho, cara. Impressionante. Então, assim, Engraçado, eu olhei essa camisa sua aí, eu pensei que isso aqui fossem 5 estrelas. Mas não é não. é Lego, né? infelizmente, eu vou ter que me desfazer dela. Esse negócio de desempenho, Se olha só, alguém eu pode lembrei, pensar eu nisso, lembrei eu do vou ter que desfazer Pepa dela. do ano passado. O Pepa tinha desempenho. Esse é o único Quando ele foi Pegou mandado uma reta, embora, não. uma reta. Quando ele foi mandado embora, não. Eu tô com o Valu nessa. Ele foi também. demitido. eu tô com ela. Pô, então, quando ele foi mandado então, embora, ele disse que não tinha Vocês desempenho. estão brigando com que Ele com, disse que com os quando o Pepa 18 mandou embora, jogos que ele ganhou Tô 2. pepalizado até hoje. Não, o Pepa, no 3 jogos antes do jogo contra o Grêmio, foi o jogo contra o Palmeiras. Ele joga bem contra o Palmeiras, depois ele perde e perde pro Grêmio. O Pepa foi oferecido Mas pro São joga Paulo. bem sem ganhar no campeonato. Então, é isso que eu tô pontos falando, corridos, sabe? assim. Ele tinha desempenho. Ô, Adilson, mostra momentos. Elton Novaes, você está sofrendo de ejaculação precoce. Já pensou em fazer um tratamento na Uniman? Desculpa. Porque a Uniman pode aumentar, deixar a bitola, aumentar o comprimento e melhor do que isso, decolar mais rápido e ficar voando mais por mais tempo. Desculpa, é porque eu olhei o TP, eu vi que você ia mudar o assunto, eu só quero fazer um elogio à minha memória. Porque realmente foi isso que aconteceu. Chama cabotinismo E eu isso, quero fala bem de lembrar, você mesmo. eu quero só lembrar que a gente falou a respeito de desempenho, a gente falou sobre desempenho, eu vou lembrar aqui os últimos 5 jogos do Pepa. O Pepa, desempenho, 3-3 contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro foi bem? Vocês estão lembrados, né? 3-3. Foi bem, beleza. Cruzeiro e Botafogo. Depois aí, Cruzeiro e Botafogo. Toma essa, O Valu! Cruzeiro foi bem? Foi bem. 0 a Foi 0 aqui. 0x0 estreia do Matheus Pereira. Era naquele momento que estava chegando o melhor jogador dele. Só para continuar. Aí veio Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro segurando o empate e o Wesley perde um gol na cara do gol. O Palmeiras faz o gol no finalzinho da partida. Depois vem o maldito Cruzeiro e Corinthians, 1-1. Isso foi a desgraça. 1-1, que todo mundo sabe o que aconteceu, né? Aos 40 e tantos, né? Beleza.
E aí depois, o jogo que ele é eliminado, ou que ele é demitido, o 3-0 contra o Grêmio. Então eu vou pegar Três derrotas, 2 empates. O Pepa Tô falando de desempenho. Reconheço que o desempenho do Pepa era bom. Eu não menti, não. Mas aí Não, eu não falei nada contrário errado, do não que você falou. né? Sobre isso É exatamente o que o Quem Vitor hoje defende aqui agora, que não desempenho, resultado sem desempenho. Se você fizer um recorte maior de 16 jogos, você vai ver um Não, você tem que Sabe saber o que é isso? Se pegar o Isso é o que scout vocês defendem. Vocês pegar querem o um scout campeonato desse de jogo. desempenho. Só que não é um monte de juiz lá dando nota. Olha, hoje o Não. Atlético e o Cruzeiro jogaram nota 10. Hoje falou nota 10. Não é. Aí soma as notas, o campeão Mas você- ganhou a nota. Não é. O campeão é quem faz gol, Você cara. faz tudo pra vencer o jogo. Isso. Só que na hora que tem que empurrar a bola pra dentro, é o Wesley. Aliás, Amigo, quem está emocionado não vai com o funcionar. Wesley, Apesar fazendo dele- esses E Gilberto, dois- e o Gilberto fazendo- também. Quem está emocionado com o Wesley, vou só fazer um lembrete aqui. O ano passado ele marcou os 2 gols que ele marcou no campeonato de agora, mas foi um pouco mais pra frente, contra o Santos. Ele foi o responsável por marcar os 2 gols. O problema do Wesley não são os 2 primeiros gols, não, mas é a partir daí. Então dá uma segurada aí. E outra coisa, tá, gente? Presta atenção. O problema do Wesley no Cruzeiro também teve relação não só com a 200 gols perdidos, e aí, quando o Cabral falha, e o torcedor fala, eu não quero mais o Rafael Cabral, quando o centroavante pipoca 1, 2, 3, 19 vezes, o torcedor tem direito também de tomar antipatia. E aí tomou antipatia do Gilberto, tá bem lá no Juventude, do Wesley, fez o gol ontem, fez no final de semana, acho que ele Bahia, marcou, né? Fez contra o Bahia Os também. dois, contra o Bahia, entregou os é dois. verdade. Os 2 de início do campeonato estão Verdade. entregues. Só que o problema do Wesley no Cruzeiro, gente, tem relação com extracampo. Depois daquela vitória, vocês sabem disso, se não sabem eu vou contar agora. Depois daquela vitória contra o Goiás, ano passado, que foi uma vitória de fundamental importância para o Cruzeiro sair daquela situação, o pau cantou na casa de Noca. A noite de Belo Horizonte chora a falta do seu filho querido. Virou o Léo Dias o programa de hoje? E você falou que ele é egocêntrico? Não, e foi ego máximo ali agora, né? Você lembra de uma música? Cara, Ego Trip? elogiar você tá ligado? a memória, Você lembra? pô, Vamos ver se você é lembro. bom. Então canta ela aí, se você não é bom. Não vou lembrar, não. Quase no fim da estrada, uma voz veio me dizer: se você quer seguir, cuidado, não vai gostar do que vai ver. Minha volta foi difícil. A letra é essa, tá, gente? Recita. Fica recitando, porque o ritmo tá errado. Retornei de mãos vazias nessa minha ego trip. Nessa minha Não ego fui Davi, nem fui Golias. Você viu, ele quis te corrigir ainda. Você chamou ele de egocêntrico, porque não fui eu. Foi Não, que você chamou. Não, eu falei, que ego, hein? Só falei isso. Então, quem é ego é egocêntrico logo.